Bem-vindos ao canal YouTube. Hoje temos connosco o Carlos Moreira. Já vamos falar um bocadinho com ele e, além de conhecermos o Carlos, vamos também falar sobre um tema que não é muito conhecido fora deste setor, tem a ver com o nearshoring, mas que é uma atividade que já tem um impacto muito grande na economia nacional e que tem ultrapassado as nossas sucessivas crises com bastante sucesso. Mas já vamos falar sobre isso um bocadinho. Obrigado, Carlos, por teres aceito este convite. Obrigado, é um prazer. Diz-me uma coisa, como é que tu chegaste a este setor? Ou seja, o início da minha carreira profissional não foi neste setor, apesar de estar ligado mesmo no início. Portanto, o início da minha carreira foi em bancos e seguradoras, apesar de que a minha primeira experiência profissional, curiosamente, foi como operador de telemarketing, part-time, na altura no Banco Comercial Português, trabalhava das 6 da tarde às 10 da noite, a vender. A minha primeira campanha até foi a vender cartões de multibanco. Na altura era uma raridade ter os cartões de multibanco. E, portanto, por acaso até foi interessante porque eu estava a estudar e pedi ao meu primo, trabalhava na altura na seguradora do Banco Comercial Português, na altura ocidental, e se havia algum trabalho part-time, e ele depois lá meteu o meu currículo, e eu lembro-me perfeitamente que a minha primeira experiência, quando fiz o roleplay de recrutamento, eu tinha que vender alguma coisa. E então eles meteram-me numa sala com o telefone, e depois estava a pessoa que estava a fazer o roleplay noutra sala, e pronto, tinha que vender qualquer coisa, disseram-me, vende o que tu quiseres. E eu lembro-me ainda hoje o quão nervoso eu estava na altura, e vendi um sistema de paraquedas para um avião comercial. Pronto, não foi uma coisa muito inovadora, mas pronto, garanti-me o lugar e consegui entrar lá, neste caso no Banco Comercial Português, na direção de sistemas de telemarketing. E pronto, estive lá em part-time de cerca de um ano e meio, enquanto estudava, e foi uma experiência de facto bastante interessante. Depois acabei por entrar no Banco Comercial Português, depois sim, entrei para o Credit Suisse Group a trabalhar também na área de seguros e fundos de investimento, e por fim fui parar ao American International Group, portanto a seguradora, a AIG, onde era o telemarketing manager. Aí comecei a ter contacto, poderei dizer, com o mundo do outsourcing, onde ainda estou hoje. Era cliente na altura da Teleperformance, e depois surgiu uma oportunidade para entrar na Teleperformance como account manager, e assim foi, e aí comecei o meu percurso, que já dura há 14 anos, no lado do outsourcing, neste caso no lado do fornecedor, nesta indústria. Mas no fundo, enquanto operador de telemarketing, já não são 14 anos, é um bocadinho mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Posso dizer que o bichinho Podes não falar deste... sobre isso para não, não, para não Não, contar nos anos. não, mas foi extremamente importante. Foi extremamente importante porque eu me consigo relacionar desde o início com, de facto, o que é a linha da frente da nossa atividade, das dificuldades, da importância que é os primeiros tempos, e nós muitas vezes falamos da questão da rotatividade e outros temas, e posso dizer que na altura foi, de facto, um sucesso ter trabalhado em part-time em telemarketing, porque também tive um muito bom acompanhamento na altura de uma colega que fazia de mentor, e portanto isso ajudou-me imenso nos primeiros tempos. E portanto ainda hoje me consigo relacionar dessa dificuldade e de como é que nós temos que investir cada vez mais em termos do onboarding e em termos do nursing, para poder as pessoas de facto depois prosseguirem a sua carreira neste setor de atividade. Sim, sim. Não, eu também comecei assim, comecei com um part-time à noite, das 10 da noite às 2 da manhã, um horário que eu adorava, não é? Era uma coisa maravilhosa. Bom. E no início da TMN, portanto, aos anos que isso já foi, mas eu também acho que isso faz parte do percurso, não é? Acho que essa pequenina parte faz com que a nossa visão ainda hoje, ao fim de tantos anos e tantas experiências, ainda hoje estamos marcados por esse início, aquela coisa do telefone tocar e nós temos que dar ali arranjar ali uma solução, às vezes sem grandes ferramentas, não é? Era o que era. Acho que é sempre importante. Olha, diz-me uma coisa, veja aí o logotipo atrás de ti, não é? WebHelp. Como é que desse percurso aconteceu a WebHelp? Pronto, no caso da WebHelp foi uma questão de headhunting, que me contactaram, e já no passado havia interesse da empresa para me contratar, pois não surgiu a oportunidade. E desta vez surgiu, portanto, podemos dizer que os astros estavam alinhados, não só que enquanto empresa o crescimento tem tido nos últimos anos, mais por via de aquisição, em que hoje é o líder europeu, e portanto, Silva Nenhuma é uma empresa excepcional do ponto de vista de perspectivas de crescimento e mesmo enquanto empresa, e portanto achei que era a altura certa para mudar. E como é que está a ser esta gestão, no fundo, de uma empresa em crescimento, grande, a nível europeu e em termos de Covid-19? Como é que é isto, gerir?
Portanto, a gestão, curiosamente, para mim até me ajudou, ou seja, eu quando entrei na Webhelp foi precisamente em fevereiro do ano passado, portanto, logo no mês a seguir já estávamos em confinamento, a meio de março, e para mim até me ajudou em termos de integração, porque me obrigou logo desde o início a ter um grande nível de comunicação com os meus colegas, seja na sede, seja noutros países, mesmo aqui internamente em Portugal. Obviamente, nunca é fácil fazer o onboarding numa empresa, um novo trabalho fazendo de forma virtual, não é? Isso aí nunca é fácil, nós gostamos sempre mais de cara a cara, mais ainda quando era um mundo novo para todos nós. Portanto, para terem noção, nós na Webhelp, apenas 5% dos nossos colaboradores já faziam algum tipo de work from home. O resto fazia tudo, trabalho a partir do escritório. Portanto, como em todas as empresas, foi um passo gigantesco. Havia muitas incertezas. Hoje, obviamente, para nós parece que nada aconteceu, foi tudo fantástico, mas não era o caso na altura. Mas para mim até me ajudou do ponto de vista da integração. Enquanto empresa, é uma empresa em crescimento bastante forte, não só a questão de em Portugal, também noutras regiões e noutros países. Portanto, não nos podemos queixar nesse sentido, o crescimento foi double digit o ano passado. E as perspectivas são as melhores possíveis, porque nós também temos que lembrar uma coisa, não é só a questão da competição normal que existe entre estas empresas ao nível do mercado, o que é saudável. Portugal, nesse ponto de vista, também está muito bem visto como multilingual hub enquanto localização para este tipo de serviços, portanto já não tem aquela questão de temos que vender Portugal, Lisboa, ou mesmo o Porto, porque felizmente já foi feito esse trabalho no passado e hoje estamos com uma excelente reputação a esse nível. Há sempre questões que alguns projetos podem correr melhor do que outros, mas pronto, isso é a vida, temos que trabalhar para isso. Mas enquanto localização nós já temos clientes a dizerem não, eu quero ficar maioritariamente em Lisboa, não é? Porque já é mais reconhecido. Alguns outros estão-se a estabelecer no Porto ainda bem e noutras localizações e, portanto, podemos dizer que a coisa até correu bastante bem. A juntar a isso, tivemos obviamente clientes, todos nós, que foram mais impactados devido ao Covid, nomeadamente em relação aos clientes do setor do turismo, portanto isso é a lei dos números, apesar de no início houve volume porque havia cancelamentos, e portanto isso cria volume de trabalho, mas depois a partir de certa altura já não há esses cancelamentos e obviamente o volume desceu e que é perfeitamente normal. Por outro lado, tivemos muitos clientes na área do retalho, na área do tech support, que por sua vez cresceram. E hoje temos que ver uma coisa que e fazem muitas vezes esta pergunta, empresas, nomeadamente empresas relacionadas com fundos de investimento e outros, que é este setor, o setor podemos dizer, o outsourcing, ou mesmo na nossa indústria, ou customer experience, ou BPO, o que quisermos chamar. O crescimento não é só um crescimento devido a uma questão demográfica, não é? Cada vez temos mais população e, portanto, vamos ter mais contactos, não é? Apesar de haver, obviamente, iniciativas para reduzir o número de contactos. Mas há outro que é a questão da migração do chamado brick and mortar para a parte virtual. Sim. Portanto, isso com o Covid exacerbou-se. Foi acelerado, exato. Portanto, quem é que vai atender esses clientes que já não vão à loja encomendar as coisas, ou reclamar, ou trocar? É alguém de forma virtual. E onde é que estão essas pessoas? Na sua maioria, estão ou em sourcing com a Webhelp e com outros concorrentes da Webhelp, ou podem estar no centro in-house do cliente, mas ou seja, esta indústria está a ganhar completamente. Isto é uma tendência que já vinha acontecendo há alguns anos e que foi, obviamente, aumentada agora com a questão do Covid. Claro que depois, quando voltamos outra vez a ter as lojas abertas, baixa um pouco, mas sabemos que esta é uma tendência que ano após ano vai continuar a acontecer. Portanto, as perspectivas, pelo menos posso falar, obviamente, da Webhelp, não posso falar dos outros, são as melhores nesse sentido. Como é que tu definirias o nearshoring? Assumiste como sendo uma plateia que nem toda ela sabe bem o que é isto do que nós estamos a falar. O que é o nearshoring? Nearshoring, portanto, tem a ver com uma questão de localização. Ou seja, Portugal é um país nearshore para os mercados europeus. Portanto, Portugal tem o que interessa enquanto as suas bases para ser um destino de sucesso ao nível do nearshoring de serviços, BPO, o que quiserem chamar, enquanto multilingual hub. Porquê? Temos a questão do passado de imigração, muitos portugueses que imigraram para França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, muitos agora nos últimos anos também para o UK. E, portanto, isso dá-nos as bases de línguas, mais, obviamente, uma tendência que os portugueses tiveram desde muitos anos de também terem, ou seja, saberem falar línguas e a um bom nível, nomeadamente o inglês,
sem dúvida nenhuma, somos o 7º melhor país em termos de não nativo a falar inglês, o que é excelente, mas também ainda temos muitas pessoas a falar francês e outras línguas. Portanto, isso aí é base de tudo. Sem a língua, não há forma de trabalhar neste tipo de serviços. Depois, o que temos também é bons níveis em termos de qualificação, uma boa ética de trabalho, e nós, enquanto país nearshore, nós suportamos mercados europeus os principais, seja o mercado francês, o mercado alemão, UK, Holanda, Itália, seja o que for. Portanto, ou seja, nós somos o país nearshore neste aspecto. Quando estamos a falar em termos de offshore, já é, por exemplo, o mercado francês faz nearshore para Portugal, para a Grécia, para a Roménia, mas faz um offshore para Madagascar, para o Senegal, ou seja, são países muito mais longe. Ou, por exemplo, os Estados Unidos faz um nearshore para o México, em termos de inglês e o espanhol, mas faz o offshore para as Filipinas, não é? Que é uma distância completamente diferente. Portanto, aqui a diferença, nearshore, portanto, mais próximo, offshore, muito mais longe. Basicamente é uma questão de distância. É uma questão de distância e também uma questão cultural. Certo? Essa é outra vantagem, isso é um bom ponto. Uma grande vantagem que Portugal tem é a afinidade cultural com esses mercados. Portanto, quando temos um português, seja ele que tenha vivido lá muitos anos em França ou na Alemanha, ou seja já de segunda geração, e então foi educado lá, que vemos muito, e que regressou com os seus pais, e portanto hoje tem o seu trabalho, seja na nossa indústria, seja noutra indústria, a pessoa identifica-se culturalmente com aquele país. O que já não acontece quando estamos a fazer, portanto, por exemplo, no offshore, em que, apesar de se dominar a língua, independentemente do sotaque ou outras características em termos do atendimento, já não tem uma relação cultural tão grande. Eu dou um exemplo bastante curioso em relação a isso, de há muitos anos, não vou falar em nomes de clientes, em que pegámos, tínhamos pessoas a trabalhar para um cliente na área das telecomunicações de França, e depois decidimos colocar esses mesmos colaboradores a trabalhar num cliente de telecomunicações do Canadá. E via-se claramente que já não tinha nada a ver. A língua, portanto, era a mesma, apesar de haver diferenças entre o francês do Canadá, do Quebec, e o francês de França, mas mudou tudo. Mudou em que eles tiveram que aprender, o que é interessante. O tempo, como é que estava o tempo lá na zona do Canadá? Muitas vezes estavam, pronto, no inverno, menos 20, como não acontecia também em França. Desde, por exemplo, na questão das telecomunicações, em que havia clientes a pedirem, acho que era, já me recordo bem, cabos de fibra óptica de não sei quantos metros entre a rua e a casa, porque no Canadá aquilo são as casas nos subúrbios do frio, nos Estados Unidos, enquanto que em França é um ambiente mais cidadino, e portanto são estas coisas todas que mudam. Portanto, esse é um muito bom ponto. Portugal é também um destino de sucesso nesta área, porque se consegue relacionar com a cultura desses países, pronto, neste caso europeus, o que outros destinos têm mais dificuldades em o fazer. Temos não sei se isto é bem assim ou se é um mito que nós inventámos, não é? Porque eu senti isso nos trabalhos que fiz fora de Portugal, mas talvez seja uma questão não só portuguesa, mas pessoal, é que de facto temos uma grande facilidade em nos dar com pessoas diferentes, com outras culturas, etc. Eu lembro que eu, por exemplo, sou fã de Marrocos, tenho uma paixão para aquele país, não sei bem porquê, e de facto, de vez em quando lá também são uns comercialões, não é? Para nos vender uns tapetes e tal, aquilo é uma animação, mas sai sempre ali uma farpa contra os espanhóis ou contra os franceses, e nós, pronto, talvez por sermos assim mais pobretanas como eles, não sei, mas há ali uma questão de proximidade. Também depois se sente, obviamente depende da nossa postura, não é? Também há muito português que vai para outros países e acha-se o máximo e depois a abordagem nem sempre corre bem. Mas isso também sentes isso, ou seja, que o português por natureza tem uma compreensão maior do outro tipo de culturas, por exemplo? Sim, apesar de não generalizar, como tu dizes e bem, Sim, portanto, porque todos os países, todas as culturas têm pessoas mais exatamente, afáveis e menos exatamente. afáveis, não é? Sem generalizar, mas sim, sem dúvida nenhuma, o povo português não só é um povo que sabe receber bem, de facto, quando nós dizemos que no passado era negativo a questão do desenrascanço, e era de facto negativo, hoje podemos dizer que já não é o desenrascanço, é a flexibilidade. E isso é bastante apreciado, principalmente, por exemplo, no nosso setor de atividade, em que muitas vezes nos deparamos com situações de picos de volumes de chamadas inesperados ou de tarefas inesperados, em que temos que nos adaptar, e vê-se claramente que há uma maior flexibilidade e a mentalidade sempre de arranjar solução, enquanto que há outras culturas em que não. Ou seja,
Se falhou ali em relação ao que estava planeado, azar, olha, tens de te aguentar. Mas não generalizando, o que eu vejo ao longo dos anos, durante a minha carreira, não generalizando em termos de cada cultura ou cada nacionalidade, isto tem tudo muito a ver também com a questão da gestão e a cultura que a gestão, ou seja, introduz em cada organização. Quando temos de facto uma cultura que é centrada e vem aqui do client at heart, se temos uma cultura de serviço, nós vamos arranjar uma solução, dentro obviamente de certas balizas, não é? Mas vamos arranjar uma solução para o cliente e tendo essa cultura, conseguimos sem dúvida nenhuma, portanto, que não haja qualquer problema. E o que acontece com outras organizações é que, de facto, ou não são flexíveis, ou do ponto de vista de processos de trabalho, não temos processos de trabalho bem estabelecidos e então depois vê-se do ponto de vista do output do resultado final. Portanto, os portugueses são bons, têm boa qualidade de trabalho e boa ética de trabalho, não generalizando, mas os outros também têm, é uma questão mais de gestão. Sim, mas no fundo exatamente como tu falaste, o desenrascanço não é por si uma coisa positiva, porque até por nestes setores, sim, precisamos de ser rápidos, mas não podemos de repente esquecer os procedimentos, sem mais nem menos. Não é? E neste começaste na banca e seguros, que não é propriamente um setor que lide muito bem com o imprevisto. Não, não se pode desenrascar, não. Não se pode desenrascar. Portanto, é um equilíbrio que às vezes não deve ser muito fácil, é conseguir ser desenrascado, mas existem regras a cumprir, não é? Não, mas hoje em dia, pronto, o desenrascanço do passado e era uma anedota, não é? E muita gente utilizava isso como negativo. Podemos dizer hoje que já não é o desenrascanço, é de facto flexibilidade, porque as organizações também em Portugal evoluíram bastante nos últimos anos e o nível de gestão também melhorou imenso, por isso é que devemos também cada vez mais portugueses, felizmente, a assumirem cargos de maior relevância nas organizações lá fora. E, portanto, vê-se claramente que é uma característica, pode-se dizer, própria do povo, mas que funciona muito bem também em ambientes corporativos. No vosso caso, quais são os setores que têm mais pedidos aqui para Portugal ou algum setor que se destaque? Nós, ou seja, temos um grande envolvimento ao nível do setor tecnológico em termos de suporte técnico, ou seja, nós hoje cerca de 40% do nosso volume de negócios em Portugal tem a ver com o suporte técnico e algo que está a crescer e vai crescer de certeza no futuro. Acredito muito que Portugal, e não sou eu, também há outras empresas que já têm aqui centros de serviço em Portugal de suporte técnico, acredito que nós podemos ser um dos melhores países, se não somos já um dos maiores países ao nível do suporte técnico na Europa, precisamente não é só a questão da língua, da questão também da qualificação dos recursos. E se formos a ver, também é uma das formas de nós sobrevivemos a longo prazo, porque a indústria do outsourcing na área dos contact centers, do BPO, é extremamente competitiva. Portanto, nós hoje estamos numa situação, podemos dizer Portugal, entre Barcelona, que é uma referência em termos do que é o multilingual já há muitos anos, podemos dizer dentro da Europa foi dos primeiros a ser considerado um hub multilingual, muito antes de sequer de Portugal pensar em ser qualquer tipo de hub multilingual, ou Atenas, ou outro qualquer. E hoje estamos, do ponto de vista entre Barcelona e outras localizações de um custo mais baixo, nomeadamente se formos a falar em termos multilingual, seja o Cairo, seja Bucareste ou outras localizações. Portanto, nós sabemos que é uma questão de tempo, em termos de dinâmica, de o nosso custo em Portugal, mesmo que se tenha uma grande qualidade, chegar a um ponto em que já não é a qualidade que vai suportar o aumento de custo. Portanto, é sempre normal, nós obviamente falamos sobre o aumento dos salários e temos que pagar melhor às pessoas e tem que ser, sem dúvida nenhuma, isso faz todo sentido, mas nós também temos que nos posicionar estrategicamente enquanto país em algo que seja de maior valor acrescentado para podermos pagar mais às pessoas e podemos competir e continuar a ter um negócio cá em Portugal. Caso contrário, quando chega àquele limite em que o custo já não justifica a qualidade, mesmo que sejamos os melhores em termos de qualidade, as empresas vão começar, é normal, é a dinâmica normal do mundo capitalista, Sim. vão começar a mudar para outras localizações. Isso já vemos tarefas de menor valor acrescentado, em que obviamente o cliente vai querer preço, apesar de podermos dizer que temos a melhor qualidade do mundo, e ele seleciona outras localizações que não Portugal. Portanto, é sempre nesta dinâmica que nós temos que nos situar. E eu acredito que o suporte técnico é algo que, e vê-se, que podemos justificar e pedir ao cliente um preço maior, podemos pagar
melhor às nossas pessoas e, portanto, a coisa ainda se vai equilibrar cada vez mais e já é mais difícil, poderei dizer, depende dos limites, mudarem de geografia e serem de Portugal. Portanto, este é há muitos outros, Uhum. mas nós temos que cada vez mais pensarmos a longo prazo de que forma é que nos vamos posicionar dentro deste mundo altamente competitivo, que é o mundo falo no caso, obviamente, da WebHelp, que é o mundo do outsourcing de Customer Experience, em que, no meu caso, para poder defender Portugal, tem que se encontrar quais é que são, de facto, as grandes valências que nós temos dentro do país e de forma é que nos podemos posicionar em termos de footprint global. Sim. Quer dizer, nós apesar de tudo, em relação à Espanha, não nos estamos muito a aproximar, não é? Em termos de salários, tem vindo assim, essa tendência natural não tem acontecido É. ultimamente, não é? Eu acho que, obviamente, isto não vai acontecer de um dia para o outro, acho que vai demorar bastante tempo, mas é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores de diferenciação e que nos permite também ter muito negócio em Portugal. Quer gostemos de discutir o tema ou não, porque há pessoas que não gostam de discutir o tema do custo, mas vamos a ver, todos os serviços têm um custo, todos os produtos têm um Exatamente, custo, faz portanto, parte. tem que ser. Mas sim, felizmente, temos uma diferença ainda significativa em relação à Espanha. Portanto, não é a nossa concorrência, poderei dizer, a concorrência para outros negócios, mas não para muitos do negócio que temos em Portugal. Em relação a outros países, então, nem se fala. Países da Norte da Europa nem se fala sequer a Claro. diferença, e mesmo que haja um acompanhamento ao longo do tempo, e ainda bem, que vamos aumentando cada vez mais a remuneração das pessoas, mesmo assim ainda há uma diferença bastante grande. Aliás, eu aqui há tempos tive aliás, penso que até foi num debate da APCC que se falou nessa questão, sobre porque é que em Portugal não se conseguia ter call centers a trabalhar em língua espanhola da mesma forma que conseguimos com o francês ou com o inglês. E o que responderam foi, pois, porque basicamente a concorrência da América Latina é brutal e aí sim a diferença de preço é Sim, muito sim, grande. sim, 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 sim. Não, E, isso é verdade. portanto, sentes um bocado a mesma coisa, né? No fundo, o espanhol, porque depois a competição com a América Latina é muito forte. Não, não, porque e tentou-se no passado de ter perto da fronteira Sim, e não é possível porque mesmo dentro da América Latina e América do Sul há diferenças bastante grandes entre países e preços entre países, portanto nunca seríamos competitivos. Mas um ponto bastante importante, não somos competitivos quando é grandes volumes podemos dizer, de offshore em língua espanhola, mas hoje temos muito negócio, todas as empresas deste setor têm muito negócio em espanhol, inserido dentro de um ambiente multilingual. Ou exatamente, seja, exatamente. as línguas não se extinguem só porque, olha, é mais barato aqui ou menos. O grande valor intrínseco deste tipo de serviço é dizer ao cliente: tu metes aqui o teu centro com 7, 8 línguas, não interessa. Apesar de ser mais barato, tu se calhar metes o espanhol na América do Sul, não te é tão interessante, estás a separar as línguas Sim, dentro do serviço. Portanto, tu, Portugal, vais ganhar economias de escala ao ter tudo junto, vais necessitar de menos custos de formação, menos pessoas para gerir da tua parte exatamente. o serviço, o know-how está concentrado em todas as línguas, os processos vão ser mais uniformes e, portanto, tu vendes de outra forma. E por isso é que não perdes naquela lógica de dizer, não, não, vamos separar cada língua, Exatamente. vamos ter um bocadinho mais barato e depois logo se vê. Diz uma coisa, que é como é que se consegue fazer, tens trabalhado sobretudo em multinacionais, não é? Pelo que me estás a dizer, é o teu percurso nos últimos largos anos, como é que se consegue dar um cunho pessoal numa empresa multinacional, já com uma certa estrutura e obviamente já há coisas montadas previamente, como é que isso se consegue fazer? Depende muito da gestão, mais uma vez. Ou Uhum. seja, obviamente as multinacionais têm todos os seus processos, os seus procedimentos, as suas ferramentas, tudo isso. Há coisas que tu não podes alterar, portanto, isso é um facto. Mas também a gestão das empresas também se adapta consoante o desempenho de cada colaborador. Portanto, se de facto o top management da empresa ver que, olha, o Carlos Moreira está a fazer este trabalho, aquele trabalho, está bem a fazer, eles dão alguma flexibilidade. Portanto, isso acontece, porque é da forma também que as organizações crescem. As organizações não conseguem crescer, porque isto não estamos a falar de robôs, não é? Não conseguem crescer apenas eu defino o processo, é o melhor processo do mundo e vou ter sucesso. Isso não acontece. Portanto, é pessoas a trabalharem com pessoas. E, portanto, a boa gestão também é aquela que se adapta aos seus colaboradores, desde que, obviamente, tenham um bom desempenho e conseguem trazer algo de interessante para a organização. E é isso que acontece nas organizações de sucesso. É isso que eu vejo, por exemplo, na organização onde eu estou hoje, ou vi também no passado noutras organizações, que é a gestão também se vai adaptando também ao plantel que tem, não é? Como, Claro. aos clubes de futebol.
não vou falar do meu Benfica, não vale a pena, mas é uma questão mesmo de se adaptar e essas são também as organizações interessantes, as empresas interessantes para as pessoas trabalharem. É porque também, se fizerem um bom trabalho, também lhes permite incorporar algo de si também no sucesso e no futuro da empresa. Então, e o que é a marca Carlos Moreira? Nesse ambiente e como é que... Vou perguntar assim um bocadinho agora para entrar numa Daniel Oliveira, não é? Tinhas de fazer um inquérito, algo do género. O Carlos Moreira já são muitos anos deste setor, acho que é, em termos, tem a ver mais com o estilo de liderança e com a gestão, ou seja, nós primeiro de tudo temos que ter respeito por todas as pessoas, independentemente da sua opinião e às vezes das coisas boas e más que fazem, temos que ter respeito pelas pessoas, pelo colaborador, todos temos direito a dar a nossa opinião, mesmo que no final, olha, a tua opinião foi essa, mas a decisão vai ser outra completamente diferente. Porque a partir do momento em que deixamos de incluir as pessoas no processo de decisão da empresa, até certos limites, como é óbvio, senão as empresas não funcionam, as empresas não têm futuro. Portanto, da minha parte, o meu estilo é sempre esse, não é? De incluir as pessoas dentro do processo de decisão e do que é o futuro da empresa e gerir desta forma. Eu não sou eu que tenha a certeza 100% das coisas. Muitas vezes eu penso que eu até tenho razão e que sou o maior, mas depois ouvindo as pessoas, vejo logo que não tinha razão e há outra ideia melhor. E é isso que interessa, porque aí as pessoas sentem-se envolvidas e nós conseguimos de facto trazer o melhor de nós e ir pelo caminho mais certo, pensamos nós, às vezes cometemos erros para as empresas. Portanto, é uma gestão em termos de inclusão das pessoas, também do trabalho das pessoas, da opinião das pessoas, e com isso, e no final, isto é, mais uma vez, como eu digo sempre, também isto é como a tropa, não é? Pois alguém vai ter que decidir, porque podemos todos dar as ideias, tudo, as soluções todas, mas depois alguém vai tomar a decisão e depois viver com as responsabilidades dessa decisão. Exatamente, sim. Mas, pronto, basicamente é isso. Nós vamos agora chegar ao final da nossa entrevista e esta pergunta é assim um bocado estranha, espero que não seja mal compreendida, mas a minha pergunta no fundo era, se tivesses que fazer um apelo, no fundo, em relação ao nearshoring, achas que tipo de trabalho é que faz sentido fazer a nível ou governamental ou a nível da Associação Portuguesa de Contact Centers, enfim, o que é que pode ser feito para além do trabalho que as empresas estão a fazer, que a meu ver, quer a tua, quer outras, estão a fazer um excelente trabalho na aposta do nearshoring. O que é que poderia ser feito além disso? Para mim há duas coisas de quem trabalha há muitos anos neste setor que é possível de ser feitos. Não vai ser o governo, nenhuma entidade do governo, a vender Portugal neste setor. Isso já foi feito pelas empresas internacionais e multinacionais que o fizeram e fizeram um excelente trabalho. Nós hoje temos dezenas de milhares de postos de trabalho. Podemos falar só do nearshoring, porque o resto pronto, é mercado nacional, que já teríamos sem haver o nearshoring em termos dos multilingual hubs, mas foram as empresas internacionais que colocaram Portugal no mapa, trabalharam nesse sentido, e foi um trabalho difícil no início, principalmente quando não havia escala e ninguém conhecia Portugal, e hoje é um tremendo caso de sucesso. Portanto, não precisamos nada do governo a esse nível. Eu acho que só há dois pontos, basicamente, que é, tem a ver com a questão dos impostos, e não é os impostos para as empresas, é os impostos individuais para as pessoas. A carga tributária que se aplica em Portugal para uma pessoa, seja que pessoa for, é imensa comparado com outros países. E nós vemos isso, por exemplo, quando queremos, por exemplo, contratar um colega nosso que está a trabalhar em França e lhe dizemos, olha, vens trabalhar para cá 2 anos para nós. Ele diz, tudo bem, paga-me o mesmo salário líquido. Nós temos que aumentar imenso o bruto para ele receber o mesmo líquido que ganha em França. Não é? E assim torna-se um bocado difícil. Portanto, isto é apenas uma comparação, mas já há muitas pessoas que fizeram essas comparações com outros países. Portanto, nós temos, sem dúvida nenhuma, de caminhar, e vai ser difícil agora depois do Covid por causa da dívida pública, mas temos de caminhar nesse sentido para cada vez mais a tributação às pessoas seja cada vez inferior para de facto ser interessante também para trabalhar neste setor e noutros setores. O outro é... não existe, a meu ver, nenhum outro setor, posso estar enganado, se calhar não somos o número 1, se calhar somos o top 3, mas eu não estou a ver nenhum outro setor em Portugal que na última década tenha criado tantos postos de trabalho. Não estou a ver, se calhar houve, e estou enganado. Sim, se calhar havia o turismo até agora. Tens razão. Ponto, se calhar. Turismo, havia. Não, pronto, também vai regressar. Mas pronto, a seguir ao turismo, tens razão, estou completamente enganado. O segundo ou o terceiro, não interessa. Mas são dezenas e dezenas de milhares de postos de trabalho que foram criados na última década. E eu vejo
bom, depende um bocado também das pessoas, mas vejo muitas pessoas, de facto, bastante interessadas e darem tempo de antena por saber uma fábrica que é extremamente importante, principalmente quando são fábricas fora, obviamente, dos aglomerados urbanos, em que se cria 50 postos de trabalho, 40 postos de trabalho, o que é espetacular. Mas se uma empresa abre um contact center, não é? E cria 300 postos de trabalho, 500 postos de trabalho, não é? É mais uma, não há qualquer tipo de interesse. E podem ver que nesta última década ou mais, se algum primeiro-ministro foi inaugurar alguma vez algum contact center, excepto se calhar a Siemens, pronto, mas aí pronto, estamos a falar de outra empresa, mas pronto, é os centros de serviço. Mas tirando o nosso puro e duro do ponto de vista do outsourcing de contact centers, não vemos isso. Não vemos porque, não sei porquê. Portanto, enquanto que este tipo de atividade cria imensos postos de trabalho e neste momento há dezenas e dezenas de milhares de pessoas a trabalhar neste setor. Será que é agora que nós vamos dar a volta a isso? Porque uma coisa que se provou a Não, propósito, não, talvez não, porque a questão do turismo, por exemplo, viu-se nestes últimos tempos o risco que é a aposta muito forte no turismo e a enorme dependência. E apesar de tudo, estamos a ver que no nosso setor a sazonalidade não é a mesma. Claro, vocês tiveram quebras numas áreas, como eu também tive no meu trabalho, houve projetos que perdi porque tinha uma empresa de paquetes que ia apostar numa formação para supervisores e, obviamente, onde é que essa formação foi? Pode ser que volte a certo, seguir e há de voltar. Mas outras coisas, pelo contrário, continuem a crescer, não é? E vocês é a mesma claro. coisa. Portanto, não é própria, digamos que são os supermercados e os contact centers e nearshoring têm ali um... Podemos andar numa roleta russa que nós continuamos aqui a aguentar-nos Certo, bem certo, certo. e a segurar o país, não é? Ok. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer enorme e contar a ti a tua experiência também. Em relação a quem nos está a ouvir desse lado, já sabem, subscrevam aqui o canal. Se quiserem deixar algum comentário, alguma dúvida, estejam à vontade. Depois, se for necessário, eu coordeno aqui com o Carlos alguma resposta que seja preciso dar. Muito obrigado. Obrigado.